Gina, estás aí? Ok. Se estivermos todos a ouvir, eu já vou começar. Estava aqui a tentar ver se consigo visualizar ao mesmo tempo que faço a apresentação cá, dos vossos perfis. Ok. Deixa eu só visualizar, caso alguém queira falar alguma coisa, eu consiga ver. Ok, hoje vamos falar sobre dual mode, né? Redes dual mode. Vou já pedir só alguém para confirmar se está a me ouvir. Eu não estou a ter aqui o retorno, ou darem só um sinal qualquer. Ok, perfeito. Ok, todos conseguem me ouvir, certo? Perfeito. Então, ok, vamos começar. Então, qualquer questão podem abrir o micro só para fazer, ou podemos fazer no fim. Vamos falar sobre os raios dual mode. Vamos falar sobre as suas potencialidades. Vamos falar sobre as suas potencialidades e vamos focar a dois modelos, o PDC 580 e o PDC 680. São rádios que estamos familiarizados com eles. Creio que Angola, vocês já estão minimamente familiarizados com este tipo de equipamentos. Para começar, né, vou me apresentar. Eu me chamo Júlio Watt, sou, 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 sou gestor de vendas da Itera e hoje vou ser o responsável por fazer esta apresentação deste, deste webinar. E vamos poder aproveitar para poder conversar sobre este assunto e ver como é que nós podemos fazer estas vendas e como é que nós podemos usar estes rádios. Desde o início, a Itera, né, ela foi fundada em 1993 e ela tem acompanhado, de certa forma, a evolução dos rádios, começando dos rádios analógicos, tá? Em 1995 e no meio dos anos 2010 até 2012, com os rádios DMR e Tedra, onde lançamos também os nossos próprios sistemas tracking. E em 2017 nós conseguimos produzir os primeiros dual mode a nível do mercado, que vão ser o nosso foco do nosso webinar hoje. E também em 2018 foram lançados os nossos produtos ligados à banda larga para a comunicação de rádio, estamos falando de podcasts e outras plataformas ligadas ao iTalk e também ao POC e o MCS. MCS, vamos falar de Critical Communication. A pergunta que nós podemos fazer é por que que o que é isso de rádio dual mode? Por que rádio dual mode? E rádio dual mode são rádios, basicamente, eles comportam duas tecnologias, ok? Uma tecnologia é a tecnologia de rádio móvel profissional, que nós já estamos habituados desde o início, estamos a falar dos rádios tanto analógicos, né? Os rádios DMR, que são usados também pela polícia, que nós mais comercializamos, vendemos, os rádios Tetra, que são usados também pelas polícias e também por empresas ligadas a oil and gas, e P25, que não é muito usual, não foi muito usual aqui em África, mas é mais proprietário da Motorola, é mais usado na América. Então, esses sistemas
são sistemas normais, convencionais, de rádios profissionais, e o rádio dual mode ele comporta uma outra componente que permite integrar o LTE, o 4G e o 5G, usando o POC e o MCS. Então, quando nós temos um rádio que ele pode suportar a comunicação de rádio convencional e a comunicação de rádio via POC e MCS, não estamos a falar de rádios dual mode. Para que servem esses rádios? Os utilizadores podem comunicar através de redes convencionais ou redes LTE, conforme a disponibilidade ou a necessidade de cada caso. Nós temos aqui alguns cenários, nós podemos discutir e pensar em como podemos atacar ou abordar esta solução para os nossos clientes ou para os nossos usuários, né? Por que nós precisamos desses rádios, né? A primeira questão tem a ver com dinheiro, investimento. Nós sabemos que os nossos clientes eles são sensíveis à parte de custos, à parte de dinheiro. Então, se ele já tem uma rede DMR, se ele tem que comprar uma rede POC, a rede POC, ela por si não comunica de forma direta com os rádios PMR normais. Então, para podermos fazer uma integração do sistema POC, que tem as vantagens, não precisamos de uma infraestrutura mais cara, nós podemos trazer esta abordagem de poder usar o rádio dual mode. Então, ele primeiro vai salvar o dinheiro, o investimento que ele já fez, porque o rádio vai funcionar na rede atual que ele está a usar, e também vai permitir com que ele possa obter os benefícios de uma rede LTE. A segunda questão é a redução significativa de custos na infraestrutura da rede. Então, a infraestrutura da rede, estamos já falando de instalação de repetidores, instalação de torres, cabos, aluguel de espaço. Então, para instalarmos uma infraestrutura ou um site, precisamos, obviamente, de ter uma rede, precisamos ter uma torre, precisamos ter alguma base instalada em algum sítio. Isso tem os seus custos. Sem falar também do próprio tempo. Enquanto que quando nós fazemos o desenvolvimento de uma rede via LTE, usando a rede pública normal, simplesmente precisamos de terminais e licenças e de forma muito rápida conseguimos ter uma rede de comunicação estável, ok? E isso para o cliente é muito benéfico, principalmente quando são projetos iniciais ou os projetos de expansão. A terceira questão é que as equipes que trabalham, né, dentro da cobertura do DMR podem ter uma necessidade de falar fora da cobertura do DMR. Quando é assim, precisamos usar rádios dual mode, porque eles vão permitir que haja uma comunicação entre as equipes que estão a usar os POCs e as equipes que estão a usar o DMR por outro lado. Então, ao mesmo tempo, não precisamos carregar 2 equipamentos. Uma pessoa ter num bolso um rádio DMR, num bolso ter um rádio POC. Então, com um único rádio, ele consegue atender as 2 redes e estender a rede. A última questão, que é a quarta, é a questão de ter um dispositivo que pode lhe permitir fazer múltiplas funções. Os 2 dispositivos que vamos apresentar aqui, eles atendem a estes requisitos, né? Um é o mais avançado, ele comporta a sua base feita de Android, ok? E suporta aplicativos e outras funcionalidades que vamos aqui discutir. E o outro dispositivo é mais low cost, mas permite trazer essa vantagem desta tecnologia dual mode, ok? E nós podemos ter um cenário aqui, temos uma rede de tracking qualquer em DMR e do outro lado temos uma rede LTE que as 2 sobrepõem-se. Então, quem estiver no tracking, ao passar para o lado do LTE, vai continuar a permitir a comunicação das 2 redes. Trouxe aqui uma abordagem de alguns exemplos para podermos ter uma ideia de quais aplicações podemos ter ou quais clientes podemos abordar ou em que aplicações podem ser usados esses sistemas. Podemos usar para polícias municipais ou mesmo para a própria polícia durante o patrulhamento. Podem ter algumas zonas onde existe falta de cobertura do sinal DMR ou TETRA.
ok? E a partir do LTE, o próprio agente ele pode continuar a comunicar com a sua base de comando, ok? E isso é válido para empresas também de segurança, que eles são instalados em diversos pontos dispersos da central e usando esse equipamento ao sair da rede convencional, eles conseguem comunicar, ok? E tem um caso também nós aqui temos uma empresa que fornece energia, é única, chama-se EDM. Acho que em Angola tem uma outra, tem outra ou outras empresas que fazem esse trabalho, que a responsabilidade deles é a distribuição, a produção elétrica, ok? E também a questão do transporte. Nós sabemos que as linhas de transporte eles costumam passar por zonas recônditas, onde montanhas e às vezes naquelas zonas não temos o sinal convencional não alcança aquele sítio, mas temos um sinal qualquer de uma operadora de telemóvel naquela zona. Então, esta empresa ela pode usar normalmente uma determinada área, a comunicação via DMR, com as suas repetidoras, podem ser analógicas ou DMR, e a equipe, ao sair, fazer manutenções nas subestações e por aí em diante, e por aí fora, eles podem usar o LTE a partir do POC. Também temos o caso de plataformas, né? Offshore, que usam normalmente Tetra, rádios Tetra ou DMR também. Então, podemos conseguir comunicar de forma muito barata, simples e flexível, usando os rádios dual mode. De que forma? Permitir com que, caso dentro da plataforma estejam a usar, obviamente, uma base station Tetra ou DMR, eles vão poder comunicar com a parte onshore, que é a parte da terra, usando o LTE, sem precisar de ter que desenvolver uma base station específica para a parte terrena. Então, nós podemos integrar a comunicação na parte da terra, onshore, e a parte offshore, de forma também simples. A questão da mineração também tem a mesma aplicação, no interior de uma mina, num pit, normalmente usamos base stations, pode ser DMR, ou tetra, dependendo de cada mina, aquilo que escolheu. E para este caso, ao transportarem um minério, né, que foi extraído da mina de carvão ou de grafite até ao porto, pode ser uma distância longa, onde aquele sinal que é usado dentro do pit ou dentro da mina não consegue alcançar até o porto. Então, conseguimos monitorar esta equipe usando o LTE, usando a rede normal, pública de operadoras para comunicarmos com a mina. Assim, garantimos que a operação fica toda coberta em termos de comunicação. O porto é o mesmo princípio. Posso também destacar a questão de transportadores. Temos alguns casos em que temos alguma infraestrutura de empresas que tenham já alguns DMRs instalados em alguns pontos, mas eles fazem o cross-border. Também eles podem usar os dados dual mode ao atravessar a fronteira, eles vão usar o LTE e continuam a comunicar com a sua filial que está dentro do país, né? E dentro desse ecossistema todo, nós conseguimos ter a vantagem de aumentarmos a cobertura, podemos ter uma continuidade operacional, usar um único dispositivo para atender várias necessidades da empresa, que é a criação de algumas aplicações específicas, usar o NFC, também e outros aplicativos que a empresa possa querer usar dentro do mesmo dispositivo. E temos também a localização e o monitoramento do próprio equipamento. E isso também ajuda-nos a ter uma maior eficiência, reduzirmos também os custos. Agora, a seguir, eu vou mesmo falar das duas propostas que nós queremos trazer aqui. Então, deixa eu ver se conseguem ver o vídeo. Vou ampliar aqui. Ok. Este é o rádio PDC 280, podem ver.
Acho que deu para ver mais ou menos o rádio, a robustez dele. Passou um carro por cima dele, não destruiu o display. Um rádio que caiu e não ficou danificado. Pode ser mergulhado na água, né? Agora vamos saber com mais detalhes quais são as vantagens e funcionalidades deste equipamento versátil e que possui várias funcionalidades, né, e benefícios para nós. Ok. Então, o que é, na verdade, este rádio, o PDC 680? É um rádio robusto, porque ele comporta todas as funcionalidades de um rádio. Posso comparar ele a todas as funcionalidades do rádio HP 785, que pode ser usado para tracking. Desculpa. Desculpa. Dizia que esse rádio suporta ser usado em sistemas convencionais, assim como em sistemas tracking. E também ele possui as vantagens de um celular. Então, ele usa Android e pode integrar aplicativos também no mesmo equipamento, né? Então, nós temos um display, podemos mandar mensagens, podemos fazer chamadas e também podemos assistir vídeos, YouTube, dependendo da gestão também da empresa. Temos essa vantagem de poder restringir aquilo que nós queremos que o operador possa ter acesso dentro do equipamento. Então, neste equipamento, ele suporta DMR, LTE, Wi-Fi e GSM, num só. Então, aqui nós temos exemplo de alguns aplicativos. Então, nós chamamos de um rádio tudo em um, né? Chamamos de all-in-one. E também pode ser usado para comunicação via voz, comunicação de vídeo e a comunicação de dados. Ok? Vamos só dar uma olhada aqui na parte do RF, do equipamento, das especificações dele. Como eu falei, é um rádio que ele permite ser usado numa rede Tier 3, ok? Ou numa rede Tier 2, pode ser XPT, pode ser uma rede convencional que usa repetidora, ou também pode ser usado num Tier 1, e pode ser uma rede analógica ou usar em simplex, né? Um rádio ponto a ponto. Ele suporta essas facilidades. E também tem uma boa sensibilidade, ok? A nível da recepção, temos 0,14 microvolts, o que permite com que ele comunique até no sítio onde temos o sinal mais baixo possível. Então, ele consegue captar o sinal e transmitir com alguma qualidade. Então, como podem ver aqui nesta roda, aqui nós temos a maior parte dos rádios do mercado, eles rondam entre 0,18 microvolts. Então, nós vamos mais um pouco até 0,14 microvolts. Então, é um pouco mais, temos melhor sensibilidade. Então, o que é isso de sensibilidade? Tem uma repetidora. Quanto mais distante estivermos da repetidora, mais o sinal fica fraco. Então, se o rádio puder, quanto menor for o valor da sensibilidade, significa que ele consegue captar o mínimo sinal de energia ou de potência, né, transmitida pela repetidora e assim consegue comunicar melhor. Isso melhora bastante a questão da cobertura. Comparando com um telefone normal, esse rádio tem a vantagem dele, esse rádio tem a vantagem dele poder ter uma antena externa, ok? A antena externa ela produz melhor alcance, como nós podemos ver, conseguimos ganhar um pouco mais de sensibilidade e também a questão do próprio vídeo. Também o vídeo permite verificar o vídeo aqui permite nós termos maior distância para poder captar as imagens, né? E em termos de ganho, okay, nós temos cerca de 2 dB de ganho em termos de recepção de cobertura comparando com um celular normal. Ok, indo mais à frente, é um rádio que permite ser usado com apenas uma única mão, não é muito pesado, o que também isso atrai muito aos nossos clientes. Ok, cerca de 325 gramas, é leve e tem chanfros. Os chanfros são aquelas bordas que vêm no próprio rádio, que ao pegar, mesmo com luva, dá para usar facilmente o equipamento. E temos um botão PTT grande,
que não precisa de fazer muitos ajustes para poder pressionar. Em relação à questão do áudio, ele tem umas funcionalidades interessantes. Uma delas, embora todos os rádios agora da Itera eles possuem AI, ok? Este tem um AI mais aprimorado, ok? Permite reduzir ruídos, permite também identificar os sons, saber se esses são sons produzidos por a voz humana ou são sons produzidos por outros animais ou outros inventos e poder suprimir esses ruídos todos, assim permitindo com que a voz fique mais cristalina. Temos também tem também a possibilidade de fazer a supressão de ruído e também diminuir o eco, né? Quando os rádios são próximos e falam ao mesmo tempo, às vezes nós temos nós chamamos de rolling em inglês, mas dá para ouvir um som assim desagradável. Então, esse rádio ele consegue, até os rádios próximos um do outro, 70 centímetros, consegue resolver essa questão. E também o cancelamento do ruído do vento. Uma outra vantagem para aqueles que usam, quando nós usamos despacho, fazemos o monitoramento dos rádios. Yeah. Como dizia, tem essa vantagem de usar o ROIP, né? O ROIP que é Radio over IP. O que isso beneficia? Beneficia, no caso, do rádio, ele usa um único ID. Usa o ID para o DMR, usa o ID para o LTE. Ok? É o mesmo ID. Então, nós conseguimos, caso o rádio, quando é identificado na plataforma de POC ou LTE, ele tem o mesmo ID. E também tem a vantagem de fazer a comutação, tanto ao sair de uma zona onde tem o sinal DMR e perde o sinal e vai para uma zona onde tem LTE, ele faz essa comutação também de forma inteligente, isso pode ser configurado. Outra questão é o uso da mesma interface do usuário ali à frente para poder fazer a gestão das funções e das diferentes redes. Então, não precisa de se ambientar ou ter que trocar. Então, toda a informação ela é produzida no mesmo display. Aqui nós temos, ok, vou continuar. Se tiver muito, depois vão poder apresentar. De forma ok, temos aqui a questão da localização. Como falamos, esse rádio também possui o GPS para localização e suporta o DGNA. Né? O DGNA é aquela funcionalidade que nós podemos garantir que uma determinada equipe que esteja a comunicar numa zona, podemos fazer uma cerca e todos os rádios estão dentro daquela cerca, eles passam a ter um grupo, ok, que possam comunicar. E depois de algum tempo, de forma temporária, podemos eliminar a cerca e liberar aquele grupo para que cada um comece a falar de forma independente. Ok? E podemos localizar o rádio a partir do Smart Dispatch e também podemos localizar ele a partir do POC. Ok, então aqui nós temos uma funcionalidade muito interessante que nós chamamos de Simul Call. Essa funcionalidade permite com que haja o mesmo rádio, né? Este rádio, como ele tem a facilidade de estar numa área, pode estar numa área onde tem a comunicação do DMR e a comunicação com o POC. Ao pressionar o botão PTT, nós estaremos a transmitir para os dois em simultâneo a nossa comunicação. Então, não precisamos de pressionar um botão, falar com o DMR, depois pressionar outro botão para falar com o POC. Então, um único PTT apenas permite que haja o split da minha comunicação, tanto para uma rede, assim como para outra. Okay? E isso pode ser configurado dessa forma, ou podemos configurar um botão extra que permite, quando eu pressionar aquele botão, eu já sei que estou a falar apenas com o DMR e o PTT maior, estou a falar com o POC. Também funciona, mas o Simul Call
ele é mesmo para pressionar o PTT, o botão PTT, laranja, nesse caso maior, e haver a comunicação nas duas redes. Ok? Outra vantagem também é usar o gateway. Ok? O gateway aqui. O gateway, ele permite com que haja, funciona como se fosse um bridge. De que forma? O rádio, ele assume a responsabilidade de interligar temporariamente as comunicações que estão a acontecer no DMR e as comunicações que estão a acontecer no LTE. Só que no momento em que ele faz este trabalho, ele deixa de ser usado como um terminal, ele fica dedicado a esta ligação entre as duas redes. E isso é feito apenas só para um único canal, para mais de um canal. Okay. Então, nós podemos ver aqui, tem uma falha deste rádio, não consegue comunicar aqui via DMR, mas com dual mode eu já consigo falar a partir do LTE. A outra funcionalidade que nós já conhecemos de algumas repetidoras da Itera é o SFR, é o Single Frequency Repeater. Então, este rádio ele permite gerir. Peço para alguém colocar mute. Deixa eu ouvir o som. Eu estou colocando o mute. Todas não. Peço para cortar o áudio para ouvir um som. Ok, copiado. Ok, obrigado. Ok, continuando. Ok, aqui nós temos uma repetidora, né? Chama de repetidora de frequência única. Então, ela permite repetir o sinal, ok? Como fosse uma repetidora mesmo, para a comunicação dos rádios. Vamos supor que esse rádio esteja numa zona mais alta e haja dificuldade de comunicação entre dois rádios que estejam a operar numa determinada zona. Então, ele pode tomar a função de repetidor e isso estende a cobertura entre dois ou mais rádios que estejam aí à volta. Mas isso ele usa apenas uma única frequência. E também ele tem assistente de voz. Nós podemos comandar o próprio rádio através de voz. Podemos dizer para ele gravar vídeo, reportar um estado, reproduzir áudio, enviar uma localização, desativar algum modo, né? Nós fazemos isso a partir da nossa voz. Então, ele consegue responder a determinados comandos que podemos dizer ao rádio de forma automática. Vamos falar um pouco sobre a própria robustez deste equipamento. Coloquei lá um vídeo no início, que era para termos uma ideia daquilo que nós vamos falar aqui. A primeira questão ele suporta quedas, né, a alturas de 1,5 metros. Então, a partir do momento que nós colocamos ele aqui no nosso dorso, na nossa cintura, e o rádio escorrega e cai, ele vai permanecer em funcionamento sem ter nenhum dano. Outra questão é o nível de eletrostática, tem o nível 4, quer dizer que ele tem uma boa proteção, blindagem elétrica. Temos também o ecrã tática de nível industrial. O que é isso de ecrã tática de nível industrial? Quer dizer que nós podemos usar o rádio, mesmo usando luvas, ou mesmo se tiver água, né, por cima do display. Ainda é possível nós podermos mexer e operar o rádio. E ele, basicamente, é IP68. Suporta algumas encriptações, questões de segurança, e alguns clientes levam muito a sério esta questão, e ele está equipado de duas formas, tanto a nível de software, assim como a nível de hardware.
Vou começar pelo hardware. O hardware ele suporta um cartão SD para encriptarmos para comunicação via 4G e também um cartão TF para encriptação via DMR. Então, podemos usar um cartão para podermos codificar as comunicações via hardware. E também ele suporta autenticação via licença, né? A partir do AES 128 bits ou AES de 256 bits, dependendo de cada um dos casos, aquilo que o cliente pretende. E podemos fazer a gestão remota desse equipamento a partir do controle dele. Podemos desligar o rádio, podemos remover o rádio. São aquelas funcionalidades que nós conhecemos do Smart Dispatch e que foram falados nos outros webinars, eles são aplicáveis aqui. Nós conseguimos saber se o rádio está ligado ou não está ligado a partir do demo. E em relação à segurança da aplicação, ele usa sistema operativo, okay, melhorado, apesar de ser Android, okay, ele tem algumas alterações que foram feitas, que permitem um melhoramento para ser usado em ambientes industriais. Tem uma verificação da sua consistência, que arranque seguro e mecanismos de controle de acesso, como eu disse. Podemos controlar quais dispositivos que o usuário pode instalar dentro dele e quais é que ele não pode. Então, isso ajuda bastante a não distrair o colaborador. Então, aqui temos mais ou menos o resumo daquilo que nós falamos. Depois vamos partilhar este PowerPoint para vocês poderem ver. De forma assim simples, eu trouxe aqui também a parte do esquema do produto, que era para ver visualmente como é que ele está, na parte de cima, na parte lateral, okay, e na parte frontal. E esses são os acessórios, temos vários acessórios disponíveis para ele, okay? a partir dos microfones e remote speakers, okay? Bluetooth, okay? Que usam wireless ou usam Bluetooth, desculpa, que podem ser integrados a este equipamento. Temos baterias também, temos baterias standard de 2.400 mAh, mas caso a gente queira uma de maior capacidade, temos também de 400 mAh também, que ela pode ser fornecida. Temos carregadores múltiplos, né, e bolsas, né, para poder carregar o equipamento. E sobre este terminal, vou parar por aqui. Vamos falar agora do terminal PTC. Vamos tomando nota de algumas questões para poder discutir. Vou falar agora do terminal PTC 580. Este foi lançado este ano. A versão VHF, a versão também UHF já temos disponível. Por acaso aqui em Moçambique nós temos de forma massiva promovido este rádio por ser muito bom. O seu preço é muito competitivo, né? Quais são as vantagens deste equipamento? Não vou tocar nos aspectos que eu já expliquei lá anteriormente, mas vou dizer aquilo que ele tem. Está incorporado nele. A questão também, ele possui nesse momento um bom áudio, um bom volume, dá para ouvir a comunicação sem nenhum problema. No meio de ruído, possui algoritmos que ajudam a reduzir também ruídos, como falei, temos AI embutido nele. Temos também bateria, que suporta até menos 30 graus, no caso de Angola, Moçambique. Nós somos nos países tropicais, então não temos este cenário, mas para as zonas críticas, ele suporta até menos 30 graus. Em relação à sensibilidade, também o equipamento é bom. Temos um IP67, uma proteção industrial, quer dizer, ele suporta quedas, ele pode aguentar riscas e tantos outros desafios que são típicos de uma área industrial. Permite chamadas simultâneas, rápidas e eficientes. O gateway, ele também pode funcionar como gateway, também, como nós explicamos no exemplo do outro device anterior, mas vou explicar com mais detalhes também aqui. Essa funcionalidade gateway, ela é uma funcionalidade licenciada, ok?
E também ele pode gravar até 500 horas, isso na versão avançada. Na versão avançada ele pode gravar até 500 horas se e leva um chip, né, de gravação, over um SD card. Ok, aqui nós temos esse rádio comparado com o outro anterior, eu tinha explicado que o outro vai até menos 14 microvolts, quer dizer que o outro é mais sensível que este, mas este também já está muito bom, porque os rádios normais, como nós falamos, eles vão até 0,18 microvolts. Então nós temos 0,16 microvolts, quer dizer que é um rádio que tem boa sensibilidade e tem 5 watts de potência. Ok, aqui temos, no caso de ambientes extremamente ruidosos, como é obra e construção civil, ele consegue lidar com cerca de 80 decibéis de barulho, de sons, e funciona sem nenhum problema. Ele tem 2 watts de potência no seu alto-falante, ok? E tem o AI, como eu falei antes, ele consegue reconhecer a voz humana, ruídos de vento e barulhos que podem não ser de voz humana, então ele consegue suprimir esses sons todos, né? O que garante uma qualidade de nitidez na voz, porque o que mais querem os clientes é ter comunicação limpa, né? E a questão do próprio design, ele tem um design em que permite com que, caso a água caia por cima dele, ele consiga drenar a água ali na zona do microfone e o áudio saia da melhor forma. Ok, vamos falar mais um pouco sobre a bateria. Sobre a bateria, aqui podemos ver que ele tem uma duração de cerca de 29 horas. Isso foi testado no ciclo de 5519. Já explicamos nos outros webinars sobre o que significa isto. É um protocolo que é usado pelo laboratório para poder testar e saber realmente quanto tempo uma bateria pode suportar em condições ideais. E esse ciclo ele consegue ter e operar durante 29 horas. Outra vantagem também é o fato de ele poder ser carregado usando um power bank. Então, com o power bank, eu consigo carregar o rádio sem ter que ter o próprio carregador. E em menos de 30, em mais ou menos 30 minutos eu consigo encher a bateria e a bateria funcionar com mais ou menos 8 horas de tempo, o que é uma grande vantagem. Esse é um tempo, é a jornada de trabalho de qualquer operação normalmente. Acho que, pelo menos aqui em Moçambique, nós trabalhamos 8 horas de tempo, quando estendemos até 10 horas em casos especiais. Isso, para mim, é bom, né? Tendo em conta que a partir de um power bank já dá para carregar e garantir melhor autonomia no equipamento. Ele tem também a funcionalidade de single call, que também essa funcionalidade é licenciada. Ao pedir o rádio que tiver essa funcionalidade, precisa solicitar para que seja enviado o custo desta licença. Mas já expliquei antes que single call é a partir do botão PTT, consiga comunicar para a rede DMR e também para a rede POC em simultâneo. Gateway também já havia explicado antes, este rádio também suporta, ok? A questão da gravação, a gravação ela é suportada no rádio Advanced, como falei antes. Então, nós temos o rádio Advanced e temos o rádio Standard. Então, ao encomendar o rádio ou solicitar o rádio, a Itera tem que informar se quer o Standard ou quer o Advanced, para podermos fabricar, em termos do hardware, um rádio que seja capaz de receber o cartão para a gravação, né, interna dentro do rádio. Okay? E também o Advanced suporta o main down, okay? E também suporta chamadas, pode ser feito chamadas. E também referir que este equipamento ele não é o software dele, né? O sistema operativo dele não é Android, ok? Esta é a diferença, essa é uma das diferenças com o outro anterior que eu apresentei.
Agora, a robustez desse equipamento é inquestionável. Já foram feitos testes mesmo rigorosos nele. Como podemos ver, ele suporta até 400 mil pressões nos botões e podemos garantir até 10 anos de vida útil para os botões de silicone, o que já é muito bom. É um padrão muito alto para um equipamento industrial. E ele tem um IP67, né? Poeira, pó, água, são coisas que ele consegue lidar facilmente, né? E pode suportar até 1 metro de água, ficar submersível, uma altura de 1 metro por 30 minutos. E também tem um standard militar, o ML-STD 810H, que é um standard militar. Também ele tem este standard incorporado para garantir maior robustez e uso em ambientes mais rigorosos. Ok? Como falei, aqui mais para os países extremamente frios ou muito quentes, então ele pode operar em temperaturas críticas de menos 30 graus até mais 60 graus. Ok? Agora aqui, uma coisa que é vantagem, né? É que é um rádio que é muito parecido com o rádio normal, ok? O que isso facilita o uso para os usuários que pegam esse rádio pela primeira vez, já estão habituados a usar o Shinobi para ligar o rádio, aumentar o volume, trocar o canal. Então, não precisam de nenhuma explicação, não precisamos perder tempo a dar formação de como usar o rádio. Então, e também tendo o seu tamanho, tem um tamanho normal, equivalente aos outros rádios que os nossos clientes estão habituados a usar. Então, isso é uma vantagem para nós. Então, como pode ver, nós podemos configurar 2 botões. Esse botão pequeno aqui, a laranja, é um botão que pode ser usado para pressionar e comunicar a rede DMR. E o botão maior, aqui verde, ok? Pode ser usado que é para comunicar a rede POC para OLT, nesse caso. E se tivermos a licença de Simulcall, a partir do botão aqui, esse botão azul, ok? Esse que é usado para o POC, nós podemos comunicar tanto para uma rede, tanto para as 2 redes em simultâneo. Ok? Agora vamos ver qual é a diferença de um equipamento standard, uma versão standard e uma versão avançada. A versão standard, ela suporta VHF ou pode suportar o UHF, depende de que banda nós estamos a usar. E também ele suporta DMR e LTE, ok? Também este rádio funciona no modo convencional. Então, ele não suporta XPT até o momento, só rede convencional. Isso precisa ficar claro. E também pode funcionar, operar uma rede analógica e também tem localização, ok? E a versão avançada, ela pode vir com Bluetooth, ok? Home caído e home down. Também suporta vibração, né? Quando entrar uma chamada ou entrar uma mensagem, o rádio vai vibrar. E também suporta gravação. Okay? Essas são as vantagens adicionadas à versão standard. E temos vários acessórios, como sempre, que podem ser requisitados. Os padrões e a bateria, que já vem na caixa, o carregador, o adaptador, os clips. Mas podemos opcionalmente ter auriculares, usam Bluetooth, ok? Microfone, remote speaker e carregadores múltiplos. No caso, temos muitos usuários que estão na mesma sala, então podemos usar os múltiplos, né? Para poder operar. Então, aqui temos algumas especificações que podemos ver com detalhe. E vamos poder partilhar, então vamos poder visualizar, não vamos ir muito a esse detalhe. E esta era a apresentação que queríamos trazer
para vocês e poder ter a oportunidade de tirar algumas questões, dúvidas, perguntas que possam ter sobre este produto e curiosidades sobre os dois, saber como poder usar, em que caso podemos beneficiar, e nós como é que podemos melhorar, ou quem sabe também podemos optimizar para o caso específico que vocês têm na vossa operação, então, os vossos clientes. Ok? E quem quiser falar agora pode abrir o microfone. Obrigado. Musa, tem alguma pergunta? Não, obrigado. Ok. Não sei se temos alguém com alguma questão, alguma curiosidade. Ok. Quero acreditar que está claro. Peço só, ok. Sim, Neemias, peço para falar, por favor. Bem, bom dia. Eu quero entender qual é a discrepância entre o terminal PD 580 e o PDC 680. É mais ou menos isso, de uma forma resumida. Essa é uma pergunta válida e faz todo sentido. De uma forma resumida, o PDC 680 é um rádio avançado, ok? Que ele funciona como se fosse um smartphone. Okay? Então, todas as funcionalidades de um smartphone, de um celular, tu tens lá incorporado. E tens também todas as vantagens de um rádio HP que 750 e 785, que é usado para tracking, pode ser usado para XPT. Então, todo o ecossistema, em termos de terminal para DMR, na rede da Itera, tu tens dentro deste rádio. Então, é um rádio de alta gama. Enquanto que o outro rádio que apresentamos, o PDC 580, é um rádio mais simples. Ele não usa Android, não permite ser customizado, ok? Mas traz aquelas vantagens que é para um cliente, por exemplo, que tem uma rede convencional e quer estender a sua rede, ok? E quer se beneficiar destas funcionalidades que aqui nós explicamos. Então, por exemplo, se tu queres câmera, queres visualizar, queres vídeo, vais usar um rádio PDC 680, porque o outro não tem nem câmera, ok? Não sei se percebeu, se conseguiu responder a tua pergunta. Neemias? Sim. Na verdade, eu não pude perceber ou seja, a vantagem do outro terminal, nesse caso o primeiro terminal, que é o PD 580, em função da rede. A rede estava a apresentar aqui alguns problemas e eu não estava conseguindo ouvir. Mas eu percebi no que toca ao PDC 680. Agora só não percebi ao PD 580. Obrigado. Ok. O 580, ok, ele tem a vantagem de poder primeiro funcionar como POC, ok? Ele pode funcionar como POC, tem localização, ele pode funcionar, ele tem man down, ok? Que são alguns requisitos que são exigidos dentro de uma mina, ok? Ele é robusto, tem também a facilidade de funcionar como gateway, ok? E também tem o simulcall. Então, essa é uma grande vantagem e funciona também numa rede convencional. Para alguém que só tem uma única repetidora, por exemplo, ok? Estava a usar essa repetidora e ele quer estender a sua comunicação para fora daquela rede onde ele está.
ok, ele pode usar este rádio. Então, ao sair da cobertura do DMR, ele vai estar a usar a cobertura do POC, ou nesse caso, a cobertura do sinal GSM que está fora, e continuar a comunicar com a sua equipe que está no field. Então, essa é uma grande vantagem. Nós aqui temos fornecido esta solução para algumas minas. Por quê? Porque eles, na mina, sempre têm uma rede lá, DMR, a funcionar, e quando os supervisores ou uma equipe de logística ela se move para fora, ela quer continuar a falar com a mina, ela usa o LTE ou a rede celular, ok, normal do rádio, ok, que é a partir do POC, para falar num canal específico na mina. E funciona perfeitamente a partir deste rádio, sem nenhum problema. E o custo também é muito mais barato. Obrigado. Sim, alguém mais tinha levantado o braço? Sim. Francisco? Francisco, que tinha levantado o braço? Ok. Não sei se temos mais alguma pergunta. Ok, se não, peço só para, mais uma vez, partilharem com... Engenheiro, está claro para mim, senhor moço aqui. Está muito claro aí. Muito obrigado pela oportunidade, pela explicação. Ok, perfeito. Perfeito. Ok, então queria pedir para partilharem conosco os e-mails, né? Se quiserem receber o PowerPoint, eu vou poder, no final desta apresentação, enviar para vocês o PowerPoint. Ou também, se tiverem algumas dúvidas, vão entrar em contato com o pessoal conosco, né? O pessoal que está em Angola, vão falar com a equipe de Angola, André, né, Júnior, e o pessoal de Moçambique vai comunicar comigo. Então, muito obrigado, desejo a continuação de um bom trabalho para vocês, e também podem escrever para nós no grupo ou também no e-mail. Obrigado.